os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. Amém. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, porque a Tua palavra sempre traz ensinos preciosos aos nossos corações. Te agradecemos pelo Teu povo, pelo povo que pôde estar no templo nesta noite, e que todos possam sair daqui edificados e abençoados. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Meus queridos, baseado nesse texto que é bastante conhecido sobre a pesca maravilhosa ou milagrosa, eu quero falar sobre transformando o fracasso em triunfo. Transformando o fracasso em triunfo. Chega um momento na vida, irmãos, que não tem como alguém dizer que nunca fracassou. Não tem como alguém dizer que nunca tomou decisões erradas. Não tem como alguém dizer que nunca pensou alguma coisa errada, falou alguma coisa que não devia falar, ou que tomou alguma decisão que não deveria tomar. Mas também, quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, nós precisamos de parar, de olhar somente para esses fracassos que aconteceram na vida, para esses momentos de derrotas que passou. Nós não podemos ter vidas vitoriosas se nós caminharmos no hoje só pensando e carregando na nossa mente, na nossa vida, no nosso coração, culpas, amarguras, ressentimentos, tristezas, daquilo que aconteceu no passado por decisões erradas que foram tomadas. Nós sabemos que na vida nós temos obstáculos, nós temos aflições, mas os obstáculos e as aflições não são eternas. Há um fim. E nós queremos dizer nesta noite, por mais que o mau tempo perdure por alguns dias, mas é certo que o sol vai voltar a brilhar. Por mais que as lutas são pesadas e as dificuldades, parece que você olha numa ótica humana da razão, parece que não tem fim, mas eu quero dizer que tem fim. Você precisa crer e confiar que, apesar de você estar ou você enfrentando situações adversas, e até alguns, quem sabe, situações desesperadoras, mas é necessário você acreditar que vai essa luta, esse obstáculo, ter um ponto final. Apesar de o tempo muitas vezes estar revolto, o vento soprar contrário, as ondas se agitarem, mas é preciso crer que Deus está no barco. E se Deus está no barco, o barco não vai afundar. Se Deus está no barco, levante a cabeça
e segue confiando, porque o triunfo da tua vitória está mais perto do que você pode imaginar. Eu quero dizer nesta noite, querida igreja, de qualquer lugar em que você esteja, de qualquer lugar que você ande, em qualquer lugar que você esteja ou ande por onde você anda, eu quero dizer que Jesus está te vendo. Em qualquer lugar em que Jesus esteja, Ele sempre está de olho em você. Nós vemos aqui que Jesus estava rodeado de uma grande multidão, ali no lago de Genezaré, no mar da Galileia. Ele estava rodeado de uma grande multidão, mas ele estava de olho em dois barcos que estavam chegando, e Jesus conversando com um, curando aqui, curando acolá, de olho nos dois barcos que estavam se aproximando da costa. E quando aqueles dois barcos se aproximaram, nós vemos que os tripulantes que ali estavam, eles desceram e estavam lavando as redes. Mas os santos olhos do Mestre, os santos olhos de Cristo estavam observando os passos, os gestos daquelas pessoas. E dentre aquelas pessoas estava Simão, estava Pedro, o pescador. E Jesus estava de olho no que estava acontecendo. Ele estava observando, estava estampado no rosto daqueles homens que desciam do barco, estava estampada a decepção, a frustração, tristeza. Eles tiveram a noite inteira tentando pescar. Eram homens habilitados na pesca, eram homens que conheciam tudo de pesca, mas batalharam, labutaram a noite inteira e não pescaram nada. Voltaram arrasados, derrotados, frustrados. E agora ele estava ali lavando as redes. E Jesus de olho naqueles pescadores. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu quero dizer para você com isso, que eu não sei como tem sido os teus dias, não sei como tem sido as tuas semanas, os teus meses e este ano. Não sei quais as lutas, os obstáculos que surgiram sobre tua vida, mas Jesus está nesse momento, observando todos os teus passos. Ele está observando o que você pensa, o que você fala, o que você diz. Ele está observando as suas atitudes e os seus questionamentos. E quem sabe até questionamento forte. E quem sabe você está dizendo, Deus se esqueceu de mim. Mas eu quero lhe dizer, mesmo você dizendo isso, Ele está de olho em você. Mesmo você falando que Ele esqueceu de você, Ele está de olho em você. Jesus percebeu que Pedro estava lavando as redes. Isso declara um gesto de fim de tarefa. Acabou. Hoje não tem mais esperança. Foi uma noite perdida de pesca. Perdemos toda noite tentando pescar e nada. Jesus, ele olhou ele lavando as redes. Mas Jesus não queria que Pedro terminasse sua tarefa fracassado, derrotado, frustrado, decepcionado. Jesus de olho em Pedro disse, eu vou chegar até ali.
Eu vou chegar até onde está Pedro. Incentivar para ele recomeçar, para ele voltar a pescar, para que ele possa ter sucesso. Irmãos, esse é o Jesus que nós servimos. Ele conhece o teu caminhar, Ele conhece a tua vida, e sem que você perceba, Ele está do seu lado. Ele está olhando para você. Ele está vendo as tuas lágrimas, as tuas frustrações, os teus porquês, a tua dor. Ele está vendo muitas vezes até o teu desespero, os teus porquê. Por que, Senhor? Por que está acontecendo isso comigo? Aonde tu estás, Deus? Ele está te vendo. Ele está te vendo. Ele estava cercado da multidão, mas ele estava vendo Pedro descer do barco com os seus discípulos e lavando as redes. Você, quem sabe, está como Pedro, pensando que tudo terminou, que chegou ao fim, que não tem mais jeito. Pedro disse, nessa noite não tem nada, não tem mais jeito, vamos voltar para a terra. Voltaram decepcionado, frustrado, dizendo que não pegaram nada, não sabiam mais o que fazer, porque aquela noite estava perdida. E quem sabe você está assim, você está pensando, tudo terminou. Eu tenho orado, até tenho feito campanhas de quinta-feira, campanhas de oração, tenho clamado, tenho buscado, mas acho que Deus se esqueceu de mim, ou a minha fé é pequena, eu não consigo ter fé para alcançar a vitória. Eu quero dizer em nome de Jesus nesta noite, levante a cabeça, levante a cabeça. Jesus quer dar um novo começo a essas tarefas. Jesus quer dar um novo começo à tua vida. Jesus está aqui para renovar a esperança. Jesus está aqui para dizer, não terminou não. Não, ainda tem muito sucesso na tua vida. Eles pensavam que tinha terminado e que teria terminado aquele dia, aquela noite, com o começo do dia, com fracasso, com derrota. Jesus disse, não, não é o fim, não é o fim, volte, porque há realmente alguma coisa a mais para vocês, em nome de Jesus. Levante a cabeça, Jesus quer dar um novo começo à tua esperança, aos teus objetivos, aos teus propósitos. O milagre, irmãos, não aconteceu até que Jesus não entrasse no barco. Mas a hora que ele entrou no barco, o milagre começou. A questão, irmãos, é que você não pode ir ao mar alto, você não pode estar nesse mundão aí, sem Jesus. Jesus tem que estar no barco. Se Jesus não estiver no barco, o fracasso pode acontecer, a qualquer instante vai acontecer. Mas se Jesus estiver no barco, irmãos, é milagre na certa. E nós vemos, irmãos, que Jesus, ele deixou a multidão ali e foi lá conversar com aqueles homens decepcionados, frustrados, lavando as redes, sem nenhum peixe. Homens que eram habilitados. E Jesus começa a conversar com eles. Por certo, foi uma conversa para eles muito doída. Não, nós não pegamos nada. Lutamos a noite inteira. Estamos lavando a rede. E Jesus, ele pede para entrar no barco de Simão. Simão, deixa eu entrar no teu barco. Simão teve a grata satisfação de deixar Jesus entrar no barco. Jesus já entrou no barco da tua vida? Quem está no barco da tua vida? Quem comanda a tua vida? É Jesus? Esse barco pode significar a tua vida, pode significar a tua família, pode significar os teus negócios, pode significar o teu coração. Nada de milagre aconteceu até
que Jesus entrou. Quando Jesus entrou, o milagre começou. Nada de miraculoso acontecerá na tua vida, na tua casa, conosco, se o Senhor estiver de fora do barco. Mas se Ele estiver dentro do barco, levante a cabeça, porque só o fato de Jesus estar conosco já é um milagre. E Ele disse: estarei convosco todos os dias, é de segunda a segunda, é de janeiro a dezembro, é de ano a ano, com tempestade ou sem tempestade, com ventos uivantes, com ventos tenebrosos, e não importa, Jesus no barco, o barco vai chegar ao porto seguro. Muitos fracassos acontecem porque Jesus é deixado de lado, Jesus é colocado de fora dos nossos momentos, ou dos momentos importantes da vida, dos momentos de decisões importantes. Quantas decisões importantes você tem tomado sem consultar, sem ter a direção, sem ter o discernimento da plena vontade do Senhor. Não deixa Jesus de fora. Jesus de fora dos teus negócios, Jesus de fora do teu barco é derrota, é fracasso, é esforço em vão. A Bíblia fala de uma igreja chamada Laodiceia. Ela perdeu o vigor, essa igreja perdeu o poder, essa igreja perdeu a graça, porque deixou Jesus de lado. E Jesus do lado de fora, Ele batia: eis que eu estou à porta e bato. Ele estava para o lado de fora. Jesus está onde, irmãos? Do lado de fora das tuas decisões? Do lado de fora dos teus negócios? Do lado de fora da tua família? Da tua casa? Do teu dia a dia? Aonde Jesus está? Jesus quer entrar em nosso barco, Jesus quer estar no nosso dia a dia, Jesus quer estar em nossas vidas, Jesus dentro do barco, Jesus na família, Jesus nos negócios, Jesus dentro da nossa profissão, Jesus no nosso dia a dia. É milagre na certa, é milagre na certa, porque a presença de Jesus traz paz, traz segurança, traz alegria. Irmãos, existem certos gestos e palavras de Jesus que a princípio nós até não entendemos. Existem alguns gestos, algumas palavras de Jesus que na ótica humana parece ser de difícil compreensão. Por exemplo, Jesus estava ali, um cego, Jesus viu aquele cego, cuspiu na terra, fez um lodo e passou aquele lodo, aquele barro nos olhos. E diz: vai lá ao tanque e lava. Na ótica humana isso é loucura. Mas o cego obedeceu e foi curado. E foi curado. Irmãos, a questão é nós obedecer à palavra de Deus. Nós vemos que Marta e Maria não entenderam nada quando eles sabiam que Jesus amava seu irmão. Lázaro era amado pelo mestre. E elas convidaram ou suplicaram para Jesus vir, porque o seu irmão estava muito enfermo. Muito enfermo. E Jesus recebeu a notícia, mas não foi. Deixou passar 4 dias. E quando Jesus chegou, elas estavam desesperadas. Elas estavam inconformadas. Elas foram confrontar Jesus e questionaram: se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Por que tu não vieste? Era incompreensível. Na mente delas era incompreensível. Por que Jesus não veio? Por que veio agora que já estava morto e já tinha 4 dias que estava morto? Mas Jesus tranquilo, elas confrontando, elas questionando.
E Jesus disse: aonde que vocês colocaram? Mas já cheira mal, Jesus. Mas Jesus chegou lá e disse: Lázaro, sai para fora. Para Jesus não tem caso perdido, irmãos. Para Jesus não tem caso perdido. Como é incompreensível na mente humana, como dizer para um pescador que conhecia de mar, que conhecia de pesca, habilitado desde criança, aprendendo, por certo, com seus pais, porque naquela época a profissão passava de pai para filho. Como dizer para uma pessoa que era especialista em pesca, dizer: volte ao mar alto. Volte ao mar alto. Como dizer? Volte ao mar alto. Mas, mestre, nós pescamos ou tentamos pescar a noite inteira. E sabemos que em outras palavras, sabemos que essa hora do dia não acontece nada. Mas mesmo ele questionando, ele deixou abrir como que um raio numa escuridão, que dá aquele raio que clareia. Assim aconteceu uma claridade na mente de Pedro, mesmo questionando, mas foi como uma claridade na escuridão. Disse: mas pela tua palavra, nós vamos lá no mar alto. Irmãos, eu sei que é difícil, foi difícil para Simão, quando Jesus disse: Simão, volta lá para o mar. Voltar para o lugar onde ele estava, vinho fracassado, onde teve fracasso a noite inteira. Simão não estava compreendendo, mas ele resolveu obedecer. O triunfo em nossa vida vem quando nós começamos a obedecer a palavra de Deus. Quando você obedece a palavra de Deus, pode estar na ótica humana tudo ao contrário, mas se você está obedecendo a palavra de Deus, algo vai acontecer, muitas coisas vão acontecer. O duvidar e não obedecer, irmãos, é fracasso. Se você duvidar e você não obedecer, você vai ter fracasso na vida. A verdadeira vitória não vem quando acusamos ou reclamamos, mas vem quando nós confessamos. Pedro, ele não ficou ali reclamando, mas ele confessou. Ele confessou: mestre, nós tentamos pescar a noite inteira, mas não pegamos nada. Era isso que ele precisava, se humilhar, confessar: não pegamos nada, tentamos. Irmãos, os anos de experiência como pescador não foram suficientes para evitar esse grande desapontamento na vida de Pedro. Ele tinha experiência, mas agora ele teve que confessar, com toda a experiência que ele tinha: tentamos pescar a noite inteira e não pegamos nada. Pedro confessou: trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Desapontamentos vêm para todos, irmãos. Lutas, problemas vêm para todos. Fracassos nós também passamos. Mas eu quero dizer nesta noite, embora vem desapontamentos, vem fracasso, vem frustração, eu quero dizer que as frustrações, os desapontamentos, as derrotas não são a última estação da vida. Não são as últimas palavras da tua jornada. O final, se você convidou Cristo para estar no barco, o final não será fracasso, o final será vitória. O final não era fracasso na vida de Pedro, mas era triunfo, porque ele obedeceu, confessando: não pegamos nada, mas pela tua palavra,
Oh, irmãos, se você consegue crer no Senhor, se pela tua palavra eu vou dar mais um passo, pela tua palavra eu vou mais adiante, pela tua palavra eu vou continuar, pela tua palavra você vai ver o que vai acontecer na tua casa, na tua família, nos teus negócios, porque as palavras de Jesus mudam as situações. Irmãos, palavra do Mestre muda qualquer situação. As palavras de Jesus foram transformadoras. Transformaram esse homem desapontado, esse homem frustrado, esse homem triste que estava ali lavando as redes. Irmãos, quando eles obedeceram a Jesus, obedecendo a palavra do Mestre, eles deixaram que a palavra do Mestre viesse realmente ter efeito. E quando eles obedeceram, o milagre aconteceu. Porque as palavras de Jesus, elas mudam as situações. As palavras de Jesus, irmãos, quando Jesus disse, vai ao mar alto e lançai a rede. Mestre, mas pela tua palavra nós vamos. Quando ele disse, pela tua palavra nós vamos, o Mestre deu uma ordem aos peixes. Vão lá. Irmãos, naquela hora do dia era impossível ter grande pesca. Mas Jesus não deu só uma ordem para Pedro. Ele deu ordem para o Pedro, e o mais difícil não era os peixes obedecer. O mais difícil era Pedro obedecer. O mais difícil era Pedro. O mais difícil, irmãos, não é Deus operar o milagre. O mais difícil é você crer no milagre. O mais difícil é você crer que pode acontecer alguma coisa na tua vida. Porque Deus vai mandar os peixes. Deus deu ordem para os peixes estavam lá, estavam tudo esperando. E quando ele lançou a rede, irmãos, a pesca foi tão grande, que a Bíblia diz que as redes estavam quase se rompendo de tanto peixe. As palavras de Jesus é a chave eterna para o nosso triunfo, para o nosso sucesso. Creia na palavra de Jesus. Creia na palavra de Jesus. Irmãos, o grande segredo do milagre nessa pesca maravilhosa, eu quero crer que foi alguns itens. Primeiro, Jesus disse para Pedro, Pedro, afasta o barco um pouco aqui da terra, que eu quero ficar um pouco distante do povo, porque o povo, todo mundo querendo entrar no barco, porque onde Jesus estava, toda a multidão. E Jesus mandou afastar um pouco e começou a pregar dentro do barco para a multidão. Jesus, afasta um pouco aqui. E isso tem alguma conexão, uma conexão aí. Jesus disse, afasta um pouco da terra. Irmão, você quer um milagre de Deus na tua vida? Você tem que se afastar um pouco da influência do mundo. Terra, mundo, fala do sistema mundano que nós vivemos. Jesus deseja que você se afaste um pouco das coisas terrenas e tenha intimidade com Ele. Enquanto o barco estava ali, junto ao cais, junto ali com a terra, o pessoal estava querendo todo mundo entrar e ia virar um caos. Mas Jesus, afasta um pouco. Irmãos, há momentos na tua vida que para o milagre acontecer, você tem que se afastar de algumas coisas mundanas, de algumas coisas que estão te prendendo, de algumas coisas que podem atrapalhar o milagre de Deus na tua vida. Se você deseja realmente ter intimidade com o Mestre, afaste um pouco da terra. Jesus quer nos levar para o reino de experiências pessoais com o seu poder, com a sua real presença. Isso significa você elevar o nível de experiências mais profundas com o Mestre. Afastar-se um pouco da terra significa aproximar-se um pouco mais do céu. Muitas vezes o milagre não está acontecendo porque o teu barco está
muito ligado com as coisas da terra. Está ligado muito com as coisas aqui, materiais. Você só crê no aqui e agora, naquilo que você está vendo. Você precisa afastar um pouco das coisas do mundo e crer no mundo espiritual, crer naquilo que Deus tem reservado para você. Você precisa depender um pouco mais do Mestre, ou totalmente do Mestre. Você está muito ligado com as coisas do mundo e você apenas está andando com a tua razão, mas em nome de Jesus, afaste um pouco o teu barco das coisas do mundo, do sistema do mundo, e comece a crer nos milagres, comece a crer naquilo que Jesus pode realizar na tua vida. Eu quero lhe dizer nessa noite, todos os desapontamentos têm um fim, e o teu também terá um fim, se você crer que realmente Jesus entrou no barco e deixar Ele dar as ordens. Eu me encanto com o Mestre, porque Ele entrou no barco e Ele começou a dar ordem. Mas Ele começou a dar ordem também porque Simão deixou. O barco era de Simão, mas Jesus chegou e teve liberdade para dar a ordem. Será que Jesus tem liberdade para dar ordem na tua vida, na tua casa, nos teus negócios? Ele chegou ali e começou a dar ordem. A primeira ordem que ele disse: ô Pedro, afasta um pouco o barco aqui do cais. Afasta um pouco. Afasta um pouco. Ele afastou. E Jesus começou a pregar para a multidão ali dentro do barco. Depois de pregar, não sei quais o sermão que ele pregou, ele disse: agora, o Simão, o Pedro, vamos para o mar alto. Vamos para o mar alto. Mas, mestre, mar alto fazer o quê? Vamos lançar a rede lá. Mas, mestre, à noite. Mas, pela tua palavra, tu estás mandando, então eu vou obedecer. Irmãos, Jesus, Ele já entrou na tua vida? Eu creio que sim. Mas será que Ele está tendo liberdade para mandar? Será que Ele está tendo liberdade para realizar o que Ele deseja realizar? Porque muitas vezes Jesus está no barco, Jesus está na vida da pessoa. Eu aceitei Jesus, eu tenho Jesus na vida. Mas Jesus está lá num canto. Está lá num canto. Sem liberdade para mandar, sem liberdade para fazer. E eu tenho uma má notícia para dizer: Jesus não aceita isso, porque Ele não reparte sua glória com outro. Ou você vai deixar Ele dar a ordem, ou vai deixar Ele mandar, ou Jesus vai ficar para o lado de fora e vai ficar batendo. Ou Ele tem liberdade para ser Senhor da tua vida, ou Ele vai sair da tua vida. Coloque-se em pé nesse momento. Eles obedeceram o mestre. E quando eles obedeceram, lançaram a rede e pegaram muito peixe. Muito peixe. Tudo isso porque eles obedeceram o mestre, obedeceram a voz do mestre, deixaram Jesus entrar no barco e deixaram Jesus dar as ordens. Eu quero dizer nessa noite, daqui de baixo a você que está na galeria, Deus quer dar ordem à tua vida. Deus tem uma ordem para você. Eu não sei qual a ordem, mas Ele tem uma ordem que Ele quer dar a você. Primeiro, eu quero dizer que Jesus, que estava olhando para Pedro, Ele estava com a multidão aqui, mas Ele estava olhando para Pedro, olhando o barco vindo, olhando Pedro lavando eu vou lá. Jesus está olhando o que você está fazendo. Se Ele olhou e percebeu o que Pedro estava fazendo, por que Ele não está olhando para você? Está percebendo o que você pensa, o que você fala, o que você diz, as tuas ações, as tuas atitudes. Jesus está de olho em você. E quem sabe Ele está vendo que você está triste, que você está capitulando fracassos, derrotas, tristeza, lágrimas.
Jesus está olhando para você. E Ele quer entrar no barco para dar uma vitória muito mais do que você pensa. Se eles pescassem à noite, por certo eles não iam pescar tanto como pescaram durante o dia, que as redes quase se romperam. Porque Jesus é aquele que dá ordem, e até a natureza obedece. Jesus tem uma ordem para você. Há um milagre que Ele quer realizar na tua casa, na tua vida. Se você pode crer nesse milagre, e você está precisando de um milagre, você está precisando de uma intervenção dos céus na tua vida, no teu lar, na tua casa, nos teus negócios, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu não sei o que você tem se passado, eu não sei as lutas, os problemas que você tem enfrentado, mas você está dizendo: eu preciso de uma ordem do Mestre. Vem aqui à frente, vem aqui à frente. Mas eu quero fazer um outro convite. Você que chegou aqui nesta noite e não tem certeza da tua salvação, você não tem certeza que vai para o céu, você precisa ser um crente em Jesus. Você precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus. Tem alguém nessa noite que quer receber Jesus, quer dizer: Jesus, entra no barco da minha vida. Jesus, entra no barco da minha vida. Você que está aqui à frente, não sei se você já fez. Tem alguém que quer dizer: Jesus, entra no barco da minha vida? Levante a mão. Você que ainda não o fez, tem alguém que quer fazer? Aqui tem pessoas que querem fazer. Entra no barco da minha vida. Deixa Jesus entrar no barco da tua vida. Tem mais alguém para Jesus? Oh, aleluia. Meu irmão, meu amigo, senhora e senhor que está aqui à frente, quem sabe você lutou, você batalhou com todas as forças, você tentou fazer o melhor para vencer na vida, vencer naquele negócio e naquela decisão, mas você está dizendo: eu não sei porque deu tudo ao contrário, deu tudo errado, as coisas não estão fluindo, e você está desesperado. Foi isso que aconteceu com Pedro. Mas o Jesus que estava olhando Pedro nesta noite, Ele está olhando para você. Creia que Ele está de olho em você. Ele está olhando você. Ele vê as tuas lágrimas, as tuas decepções, as tuas frustrações. Ele está vendo o que se passa. O coração está apertado, o coração está doído, e você está dizendo: Deus, socorre-me. Mas sem você perceber, Jesus está aí ao teu lado. Ele chegou, Ele chegou. E Ele, deixa Ele entrar no barco, deixa Ele mandar na tua vida, deixa Ele mandar. Aleluia. Oramos nesse momento. Pai Santo, Pai querido, aqui estão vidas com o coração apertado. Aqui estão vidas que as lágrimas têm feito parte de suas vidas. Aqui estão vidas, ó Deus, que o coração está apertado, uma angústia tem
feito parte desta vida. Mas nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus vem a vitória, em nome de Jesus vem o milagre, em nome de Jesus. Deus, entra no barco dessa vida, entra nesse coração, nessa vida, nesse lar, nesse negócio. Deus, assim como tu operaste o milagre naquele dia, assim como tu revertesse todo o quadro negativo naquela pesca, Deus, reverte os quadros negativos, reverte os quadros negativos. Dê a vitória a essa jovem, a essa senhora, a essa mulher, a esse casal, a esse homem, a esse moço. Ó Deus, dê a vitória, dê a vitória. Deus, intervenha, Deus, que o teu filho possa crer no milagre, que a tua filha possa crer no milagre, que a tua filha possa crer no milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus.